Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Prédios onde moradores sentiram tremores de terra são vistoriados em Santo Ângelo. Nova governadora acredita em acordo com o judiciário, mas bancada aliada já prepara alternativas para reduzir gastos. Invasão na fronteira e protesto de sem terra na campanha e região metropolitana. Confusão entre camelôs e policiais em Santa Maria. Bombas de efeito moral e tiros com balas de borracha são usados para conter os manifestantes. Incêndio mata 3 pessoas em Porto Alegre. E na Serra destrói carros e parte de uma fábrica de estofados. Os assuntos do dia no estado, agora no RBS Notícias. Boa noite. A governadora eleita Ieda Cruzius negocia, mas bancadas aliadas apresentam alternativas caso não haja acordo para reduzir gastos com o pessoal. A votação do orçamento deve acontecer antes do fim do mês. A governadora eleita se reuniu com o PTB pela manhã. À tarde, acertou a participação de outro partido no governo, o PP. Além de negociações políticas, Ieda Cruzius tenta convencer Ministério Público, Judiciário e Defensoria Pública a reduzir as despesas no próximo ano. Uma das medidas tenta evitar aumento nos salários. Aqui na Assembleia Legislativa, a bancada aliada já tem uma estratégia pronta caso as negociações fracassem. Parlamentares da Comissão de Finanças pretendem apresentar uma proposta de emenda ao orçamento, reduzindo o reajuste de 3,8% para 3%, o que representaria uma economia de 130 milhões de reais. Isso é que nós temos que buscar, eliminar todo e qualquer excesso ou qualquer despesa que não caiba dentro do orçamento. A Associação dos Procuradores emitiu hoje uma nota na qual critica a redução do orçamento. A entidade se manifesta contrária à redução, muito embora solidária com o Estado, com todos os segmentos, mas ao mesmo tempo nós não podemos comprometer o funcionamento do Ministério Público. Mas a governadora acredita num acordo. Sem dúvida há capacidade de negociação em todas as áreas. Eu creio que não vai ser necessário o confronto. Confusão em Santa Maria durante uma operação em busca de produtos contrabandeados. Bancas de camelôs foram fechadas e mercadorias apreendidas. Com o apoio das polícias federal e militar, agentes da Receita Federal fecharam 15 bancas no camelódromo de Santa Maria. A gente está aqui trabalhando honestamente, todo mundo tem família. Em protesto, os ambulantes obrigaram os comerciantes a fecharem as lojas. Cerca de 80 policiais militares usaram bombas de efeito moral e deram tiros com balas de borracha para conter os manifestantes. Um policial ficou ferido, mas passa bem. Alguns camelôs tiveram ferimentos leves. À tarde, os ambulantes fizeram uma passeata até o prédio da Receita Federal. A insegurança levou os comerciantes a fecharem novamente as lojas. 11 ambulantes vão responder a processo por desacato, desobediência e danos ao patrimônio. Cerca de 300 mil metros de floresta de pinos estão em chamas na RS 784, no trecho que liga Cidreira à RS 040. Segundo os bombeiros, o vento forte dificulta o combate ao fogo. A RS 040 está bloqueada entre os quilômetros 85 e 94 em Pinhal e o trânsito desviado por Cidreira. Esta manhã, 3 pessoas morreram em um incêndio na zona sul da capital. As grades nas portas e janelas teriam dificultado a saída da família. Segundo os vizinhos, o fogo começou por volta das 5 da manhã e se espalhou rapidamente. O casal Salvador Oliveira, de 64 anos, Maria da Cunha, de 67, e o filho Jefferson da Silva, de 37 anos, não conseguiram sair. Uma outra família que morava no andar de baixo da casa conseguiu escapar. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio. Em Farroupilha, um outro incêndio destruiu parte de uma fábrica de estofados. 3 carros que estavam estacionados em frente à empresa também ficaram destruídos. Mais de 100 bombeiros levaram 1 hora para controlar o fogo. Uma funcionária e um dos donos da empresa tiveram ferimentos, mas passam bem. Daqui a pouco, tremores do terremoto na Argentina são sentidos no estado. Está
Staflon é o antiaderente da Tramontina. Não gruda e é muito fácil de lavar. Use Staflon e ganhe mais tempo para grudar em quem você gosta. Staflon é Tramontina. A Ótica Ernesto Lopes está de aniversário e quem ganha o presente é você. Presentes todas as semanas de R$350. Em fevereiro, uma moto 0 km. Venha e confira. Ótica Ernesto Lopes, 50 anos de história na fronteira. Valeu. O Olodum não leva só música para a vida das pessoas. Leva também cidadania, informação e oportunidades. Ajude a Escola Olodum a continuar nessa batida. Cidadania, a gente vê por aqui. Latino na pista. Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma... Latino na pista Remixes. Não fique parado. A desgramada da cachaça. Brasileiros irão enfrentar a burocracia para utilizar a linha aérea que deve funcionar a partir do aeroporto de Rivera, com destino à capital gaúcha. Um voo entre Santana do Livramento e Porto Alegre deve durar cerca de 1 hora e 25 minutos. De carro, esse mesmo percurso é feito em no mínimo 4 horas. Mas a burocracia para quem pretende viajar através da linha aérea que deve fazer o trajeto pode representar uma dor de cabeça para os passageiros. O voo vai partir do aeroporto de Rivera, no Uruguai, em razão da cidade brasileira não ter aeroporto. E é aí que começa o problema. Antes de viajar, o brasileiro precisa informar a saída do país na Polícia Federal. Depois, na aduana, solicitar o visto de entrada no Uruguai. E, por fim, quando chegar em Porto Alegre, deve comunicar à polícia novamente a entrada no Brasil. Para fazer esse trâmite, o passageiro precisa dispor de pelo menos 1 hora e meia e ainda percorrer 3 quilômetros da delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento até a aduana integrada em Rivera, mais 10 quilômetros até o aeroporto da cidade uruguaia. A empresa que vai realizar os voos regulares informou que o cliente vai precisar cumprir esse roteiro para embarcar. A empresa ela vai operar normalmente com todas as funções que ela oferece, porém, com questões burocráticas e leis, ela não pode fazer nada, né? Nós estamos apenas que levar a sério as leis, né? A mesma empresa também pretende realizar voos regulares até Uruguaiana e outros com escalas em Caxias do Sul e Curitiba. Uma passagem deve custar a partir de R$ 179, mais taxas de embarque. A quebra da safra de trigo no país deve representar aumento de preços ao consumidor. Fabricantes de massas, biscoitos e bolachas estão em negociação com os supermercadistas. Eles querem um aumento de cerca de 10% no preço dos derivados da farinha. E é o trigo o grande vilão da história. A safra brasileira registrou uma quebra de 53%. Foram produzidas neste ano pouco mais de 2 milhões de toneladas do produto. E o impacto pode ser sentido pelo consumidor. Imagina que está tudo caro, o salário não aumenta e eu acho péssimo, porque é uma coisa bem consumida, tanto os biscoitos quanto a massa. Nos supermercados, a notícia já deixa a expectativa de redução nas vendas. No início o pessoal vai dar uma segurada um pouco, mas depois eles vão ter que comprar igual, né? Entendeu? É complicado, mas a gente vai ter que repassar essa suba aí. Futebol. Pela Copa da Federação Gaúcha, o Guarani vai enfrentar o Novo Hamburgo na terceira fase da competição. A primeira partida será quarta-feira, às 5h30 da tarde, no estádio Antônio Magalhães Rossell. O jogo de volta em Novo Hamburgo acontece domingo, às 5 da tarde. Assista a seguir as notícias do estado. Histórias Curtas está de volta. E você pode ajudar a escolher o melhor episódio da série. Você pode enviar a sua nota ligando para este número. Também pode enviar a sua nota acessando este site. Ou enviando uma mensagem do seu celular. Você pode enviar a sua nota a partir de sábado, 12h30 até meia-noite de segunda. Não deixe de participar.
Oferecimento Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Licença, Fernanda. Desculpa a minha emoção. Muito obrigada por você existir. Foi maravilhoso. Fernanda, sua força é um exemplo para todos nós, viu? Muito obrigada. Posso tirar uma foto? Imagina se não. Pode tirar. Teatro é a emoção mais perto de você. É cultura, é liberdade de expressão. Alguns vazamentos. Uma torneira gotejando desperdiça 46 litros de água por dia, o que pode provocar um valor excessivo na sua conta no final do mês. Economize, seja consciente e faça um bom uso da água. Uma campanha RBS e TV Bagé. Expectativa no Beira-Rio. O meio-campo Alex é dúvida para o Mundial no Japão. Já no Grêmio, a vitória de ontem praticamente confirmou a vaga na Libertadores. Visitante indesejável. Contra o Atlético, o Grêmio completou a 4ª vitória seguida longe de casa. A primeira da história na Arena da Baixada. Com 61 pontos na tabela, o time vai precisar de apenas mais 2 pontinhos nas últimas 3 rodadas para confirmar a vaga na Libertadores. Para quem esperava que o Grêmio disputasse para não cair, eu acho que tá o trabalho bem feito porque a gente fez. Na verdade, quem joga para não cair é o Juventude. Sábado o time empatou com o Vasco e agora está 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Inter segue fazendo a parte dele. Os 3-0 sobre o Fortaleza manteve a diferença de 7 pontos para o São Paulo. Mas nem tudo é festa. Alex voltou a se machucar. Hoje, depois do exame de ressonância magnética, foi confirmado torção no tornozelo e no joelho direito. O jogador está fora do Campeonato Brasileiro. Mas com relação ao Mundial do Japão, ele está otimista. A gente tá numa condição, acho que muito boa, teve a lesão, mas nada que venha nos preocupar nesse sentido de fora de Mundial. Por enquanto, pelo menos a gente não pensa nisso. Uma fazenda é invadida pela 3ª vez neste ano por integrantes do MST na localidade de Sarandi, próximo a São Borja. Um movimento que pede a liberação de áreas para assentamento também faz 2 marchas no estado. Um dos grupos deixou o município de Arroio dos Ratos em direção a Eldorado do Sul, onde a Brigada Militar montou barreira no acesso a uma fazenda. Os sem terra vão passar a noite acampados nas margens da BR-290. Outra marcha saiu da fronteira com o Uruguai. O destino do grupo de Santana do Livramento é a região central. Em São Gabriel, vão pedir a desapropriação da fazenda Soltal, área com mais de 13 mil hectares. Os sem terra vão passar a noite em Rosário do Sul, a 60 quilômetros de São Gabriel. Os ruralistas montaram postos nas estradas para monitorar a marcha. A segunda-feira está sendo de sol e calor. Vai ser assim toda semana, Paula? Até o meio da semana vai. O calor mais forte será no feriado de 15 de novembro, quando pode fazer 36 graus em algumas regiões. Entre a noite de quinta e sexta-feira, chega ao estado uma frente fria. O encontro dela com ar quente provoca temporais isolados. Por isso, o alto volume de chuva, principalmente no oeste. Enquanto o tempo não muda, dá para ir aproveitando o sol. Amanhã, o vento do norte segue empurrando o ar seco do centro do país para cá. A temperatura sobe, mínima de 12 graus em Caxias e máxima em Porto Alegre de 30. Uma equipe de engenheiros vistoriou os locais atingidos por um tremor de terra em Santo Ângelo. Segundo os técnicos da Secretaria de Obras da cidade, o abalo não danificou as estruturas das construções. Os tremores começaram às 11h26 da noite de domingo e duraram menos de 1 minuto. 2 pontos da cidade foram atingidos. Os moradores deste conjunto habitacional na zona norte da cidade sentiram o tremor com mais intensidade. A estudante Cristiane mora no 3º piso e percebeu que o prédio balançou por alguns segundos. Quando nos demos por conta, a janela estava balançando, a mesa, porta-retrato, vaso com flores, tudo que tinha em cima começou a se movimentar. Em Porto Alegre, o tremor foi registrado pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O epicentro foi na província argentina de Santiago del Estero. De acordo com os sismógrafos, o terremoto aconteceu a 550 quilômetros abaixo do nível do solo e atingiu 6,7 graus na escala Richter, que mede a intensidade do abalo. Os tremores foram sentidos em 3 estados brasileiros. Ao examinarmos o mapa de grandes lineamentos ou falhas que hoje são inativas no Rio Grande do Sul,
Tá? Nós vimos que Santo Ângelo está exatamente próximo de uma delas. Elas podem movimentar e acomodar a deformação, consequentemente provocar abalos sísmicos na superfície. Uma boa noite. Boa noite. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul.